Tá diferente de sábado passado, né? Sim. Edmilson, a gente esqueceu de dar bom dia para alguém. Não, esqueci não. Então vamos lá. Por último, Tá certo. O pessoal de casa. Pronto. Né? O pessoal de casa, sábado passado, ficaram só na expectativa. Só na vontade, né, Edmilson? Não vem. Aí, hoje, graças a Deus, foi sanado os problemas técnicos, né? Amém. E aí, então, estamos aqui. Então, feliz sábado a você que está aí nos acompanhando, de onde você estiver. E principalmente aos irmãos que chegaram a tempo para junto compartilharmos uma lição tão boa como essa semana. Verdade. E sim, mas você estava falando aí antes, tinha alguma novidade, alguma coisa diferente? Sim, rapaz. Eu lhe cortei e agora estou ali. Certo. Nós temos uma novidade, né? A gente estava na expectativa aí de colocar ou não um piso novo, né? Que a igreja estava parecendo pavão, né? Aqui na frente, bonito, quando eu olhava para os pés aqui, estava um piso ainda de 1900 e carne assada. Né? Eu era nascido, era não, né, Jesus? Isso. Eu não era nem nascido não, né? Rapaz, eu não sei, mas na igreja não era não. O certo é que a igreja trocou o piso, né? Então, graças a Deus, louvado seja Deus pela disponibilidade aqui de quem estava nos ajudando, né? Nessa campanha, nessa reforma, né? E Deus seja louvado por isso. Amém. Pois vamos orar para a gente dar início ao estudo da lição? Oremos. Santo Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, por nos guardar do mal, por teu amor, por tua misericórdia. Te pedimos agora que o Senhor conceda a cada um de nós sabedoria, discernimento, através do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, fazer o estudo, a recapitulação dessa lição. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Edmilson. Qual o título da lição aí, Edmilson? O que você achou aí, Marcelo, os irmãos, o que achou? Oxe, falha nossa, né, Edmilson? Vamos lá. Corta aí essa parte aí. Quando for editar, ajeita aí. Pronto. Então, lição... Assim, toda vez que a gente se depara especificamente com a história de José, é difícil a gente não fazer várias reflexões sobre a nossa vida, né? Principalmente quando se trata do contexto familiar. Esse familiar tanto em nossos lares, como também familiar no tocante à igreja, que também, de certa forma, não deixa de ser uma família, certo? E aí... A lição tem como título o seguinte: encontrando descanso nos laços familiares. Bem, essa lição, ela vem tratando, quem estudou sabe muito bem disso, né, de problemas que existem nos lares, nas famílias, em todos os contextos, e também ela fala não só dos problemas, mas ela também trata das soluções, né? Qual o caminho certo a se trilhar para resolver problemas que talvez não sejam provenientes nem da atualidade, mas que já a sua origem teve origem no passado. Exato. Como foi o caso aqui do estudo que a gente fez. Da família de José. Olha, quando Deus cria a família era muito mais assim, questão de um pai ou uma mãe proteger, alimentar, cuidar. Mas a família era um lugar onde as pessoas encontrassem refúgio e descanso para as dificuldades que eles enfrentam fora. Quando chegaram em casa, né, era para estar abrigados, se sentir assim protegidos, né, se sentir então um descanso, né? Mas a gente vê que cada família, que nós vamos ver durante essa semana também, cada família também tem seus problemas. E mesmo uma família com problemas, mesmo assim ainda podemos encontrar abrigo, né? Que foi o auge da lição. E Marcelo, todo trimestre fica assim um auge da lição do trimestre, né? E você, ao longo dos anos, então eu podia citar aqui algumas lições que uma coisa ficou marcada durante esse trimestre, né? E, por exemplo, de Jó, vou citar aqui só a lição de Jó que estudamos há uns trimestres atrás. Foi que a vida não é justa.
Então não adianta, mesmo você sendo cristão, nem sempre você vai ser recompensado. A vida, enquanto nós estivermos aqui, ela não vai ser justa. E a lição desse trimestre aqui, eu não sei se eu vou encontrar outro auge, mas eu já encontrei o auge, que isso vai ficar marcado durante vários anos, ou por muitos anos vai ficar marcado o que eu aprendi na lição desse trimestre. Pois fale aí, deixa de arrudeio, qual é? Não, vou chegar lá, deixa vamos passar lá, vamos para frente. Ah, tu vai falar só mais na frente? Quando chegar lá, na hora. Pois tá bom, eu tô curioso também. Inclusive, eu sempre fico na expectativa, não, fico na reserva aí, né? Não apareceu uma pessoa para... Essa lição foi a primeira vez, desde quando a gente começou esse sistema de transmissão, que eu cheguei para a Marlete e disse assim, eu queria estar compartilhando as lições. Então, eu hoje vou... coisa extraordinária que eu queria compartilhar, não só com os que estão aqui, como também com os que estão aí do outro lado. Eu, como sou mais novo, vou deixar você falar mais durante a lição, para que eu aprenda também mais do que você aprendeu, né, Marlete? Pois é, eu já estou na expectativa aqui, os irmãos também, em casa, viu? Estou curioso. Então, vamos lá. E o verso para memorizar, Edmilson? Pode ler. 2 Pedro 3, 17 e 18 diz o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse versículo ele é muito interessante, que ele nos fala que por mais que pessoas possam ir contra os princípios bíblicos e que de certa forma atinjam, firam você, você deve se permanecer firme nos caminhos, firme na palavra, na lei, firme também nas promessas, porque como tu falou, Edmilson, a vida aqui nessa terra, ela não é justa. A lição abordou também isso. Sim. E, muitas vezes, às vezes a gente julga pelo fato de nós fazermos o que é certo, ou que julgamos correto, segundo o conhecimento que nós temos, nós, às vezes, esperamos que gozar dessa justiça, digamos assim, né? Dos nossos bons atos. Se eu faço o bem para Edmilson, naturalmente ele tem que me fazer o bem também. Só que nem sempre é assim. E a lição, aqui especificamente sobre a história de José, ela vem falando isso de uma forma tremenda, né? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, quando leram pela primeira vez a história de José, não conseguiram conter o choro. Ainda hoje, quando vou ler a história de José de forma calma, meditando ali, é uma história muito forte, muito pesada. Mas você não conta, porque você chora com qualquer coisa. Enfim. Mas, então, vai lá, senão eu vou chorar. Olha, a lição, o versuário, ele é como ele compara aqui a nossa vida como uma escada. O cristão, você já começou a dar passos, né? Você já começou a subir degraus, e aqui ele está dizendo, olha, quem está, ele fala aqui, instruído, e caiais da posição segura em que se encontra. Ele diz para a gente não cair. Você já subiu um degrau? Não desça mais. Ele ainda diz para a gente crescer, né? Isso. Aí ele diz, olha, além dele dizer para você não cair mais, mas que a gente vá sempre galgando, nem que seja um ano você dê um passo, é melhor do que você dar 5 passos no ano e regredir 10. Então ele diz, olha, fiquem onde vocês estão e depois comecem a crescer. Então eu entendi que a síntese do versuário, ele quer dizer isso aí. Exatamente, Edmilson. Porque esse crescimento, como você falou, deve ser constante. Até porque cada dia de nossas vidas nós vivemos situações distintas.
O que eu vou viver hoje é totalmente diferente do que eu vivi ontem, do que eu vivia há tempos atrás. Então, a cada dia, como vem tratando aqui um dos dias aqui da lição, na segunda-feira, a gente faz escolhas, novas escolhas. Apesar de ser baseada em coisas anteriores, mas todo dia é uma nova escolha. Eu escolhi almoçar ontem porque tinha, hoje, tendo alimento, eu vou escolher também me alimentar. E é assim em todas as áreas de nossas vidas. Por isso que o viver do cristão ele é deve ser um constante crescimento. Porque você vai viver situações novas. Você ontem foi fiel em pequenas coisas, Edmilson. Hoje pode ser que você seja provado com grandes coisas. Então, por isso que fala nesse crescimento constante. Certo. Vamos entrar aqui na família de Jacó, né? Pronto. Então, a família de Resuma Jacó, aí, Edmilson, como é que foi a família de Jacó foi uma família um pouco problemática, né? Problemática lá, né? O pai, ele tinha uma preferência pelos filhos mais novos, principalmente por José, né? E quando eu comecei a ler meus primeiros anos bíblicos, né? Eu ficava me perguntando, eu passei por essa passagem por cima, assim, não atentei direito, mas eu pensava que o descendente aliás, o ancestral de Jesus deveria ser José, né? Porque se for comparar José com os outros, né? Então ele deveria vir da descendência de José, né? Aliás, da tribo de José. Que era o temente a Deus, né? Que fazia. Exato, porque José, desde pequeno, já era um profeta, né? Já tinha sonhos e já via. Então, era uma pessoa extremamente espiritual, né? Mas não veio de José. E aí, por que não veio de José? O direito de primogenitura, ele vinha sempre do mais velho, né? E se vocês pegarem Gênesis 49, lá quando Jacó chama todo mundo, os filhos, ele já está lá no leito já para morrer, aí ele chama os filhos e aí ele começa a abençoar. E aí ele chama o primeiro, quem é? É Rúben, né? Aí ele diz assim, olha, Rúben, você foi o vigor da minha juventude, quer dizer, que foi o primeiro. Na realidade, ele já era bem velho, já era velho quando teve Rúben, né? Aí ele diz, né, fala lá, mas você não terá o direito, eu estou parafraseando, porque você cometeu uma torpeza, né, um deslize, você subiu no meu leito, né? Ele estava falando do caso lá que Rúben terminou coabitando com uma das concubinas de Jacó. Então a gente vê aí que era uma família problemática. Aí quem é os próximos da fila? Próximo da fila era Levi, aliás, Simeão. Simeão era o segundo filho. Aí ele aproveitou, chamou logo Simeão e Levi, que eram os dois próximos, né? E abençoou todos de uma forma só. E disse assim, olha, vocês, através da violência de vocês, que vai até contar aqui a história de Diná, né? Que ele, a irmã de José, as irmãs dele, terminou se engraçando, ficou, como é que diz, ela saiu do convívio lá e foi conversar com os amigos, aí houve uma, como é que eu vou dizer, ela foi violentada, né? E aí depois os irmãos ficaram com muita raiva, Simeão e Levi ficaram com muita raiva, e não vamos entrar em detalhes, mas ele terminou matando todos os homens daquela cidade que fizeram, que na realidade só foi um, mas eles mataram todos e tudo mais. Então Jacó chama eles e diz assim, vocês não vão ter o direito à primogenitura por causa da violência de vocês. Aí quem é o quarto agora? Já foi o primeiro, segundo, terceiro, aí Judá. Então Judá, ele chega e diz assim, ó, você, Judá, você será louvado e exaltado pelos seus irmãos, né? Você será o excelente. De você sairá, aí ele chama até de o leãozinho da tribo de Judá. Então, por isso, a primogenitura, ela foi passando, e ela passou de Rúben, de Simeão, de Levi, e chegou até Judá. Então, por isso, a descendência de Jesus, ela veio de Judá, não de José, que José já era o 10º já na geração. Né? 10º não,
11º, é porque eu contei 12 com Diná, mas Diná era 13º. Certo? Então, ele foi o 11º, então não pertencia a ele. E aí a gente vê essa família, né? Judá também teve problemas depois, mas aí não teve a ver com a espiritualidade, com o relacionamento com seu pai. O certo, irmãos, é que como José, preste atenção aqui para essa lição para a gente aprender para nós, vivendo numa família desequilibrada como essa, né? Mas ele manteve uma retidão impecável. E às vezes a gente fica pensando, não, mas fulano é mais espiritual, porque na família dele ele nasceu num lar adventista. Lá tudo favorece a ele, né? Então, não importa, irmãos. Quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, seja quais forem as circunstâncias, é claro que isso influencia, mas quando você está decidido a servir a Deus, você pode ser um vencedor, assim como José foi. E aí, meus queridos, José, ele teve que lidar com toda essa situação, né? Porque ele já vivia um lar, né, conturbado, onde o pai também errava, como o Edmilson já falou, em tê-lo como favorito ali, já despertava, de certa forma, o ciúme dos irmãos. E aí José, temente a Deus, um bom filho, a gente acredita que ele era um bom filho, né? Então, assim, o que foi que aconteceu com José? Os seus próprios irmãos tramaram a morte, primeiramente, né? E aí vem um deles, não, calma, não vamos matar o jovem. Aí decidiu jogar ele num buraco, depois vender para uma caravana como escravo. E ali começou todo o dilema, digamos assim, usando o que o Edmilson falou no início da lição, de toda a injustiça pela qual José passou. Agora, se coloque no lugar de José. Lindalva, você tem mais quatro irmãos. Você imagina você sendo vendida pelos seus irmãos como escrava, sendo que antes o quê? Houve uma trama ali para matá-la. Como houve? Ou então eu, que era o mais novo, né? Mas é porque eu não quero passar pela situação. Então, assim, foi algo muito triste, muito forte. E ali só estava começando. Mas ele fez o quê? Escolhas. E aí, meus queridos, às vezes... Não, pode falar, Edmilson. Não, pode falar. Às vezes... interromper os outros. Antigamente, que não o Faustão, né? Antigamente eu pensava assim, não é justo, poxa, por que fulano está passando por isso, por aquilo, em relação a pessoas que erram? Eu roubei, vou ser preso, estou sofrendo na prisão e etc. Aí eu penso, poxa, está sofrendo e tudo mais. Mas às vezes, trazendo para essa questão da justiça, o sofrimento é necessário. Para quê? Ser o quão ruim é o pecado e para que a gente possa querer ser fiel a Deus e em retidão. Em cada fase, em cada lugar que ele passava, ele sendo fiel, ele era reconhecido. Então, tal que na prisão, ele foi colocado como cuidador dos outros presos, ao ponto do chefe ali, o agente penitenciário, digamos assim, Edmilson, né? Olha, ele era para ti, Marquinhos. A dona Fátima aqui, que é a agente penitenciária. Ele deixava lá José cuidando e ficava despreocupado, porque ele sabia que José era um homem reto e que seria honesto. Irmã Gisá? Sim. Primeiro a escolha a situação de casar com duas mulheres, aí vem a prevenção da questão da poligamia. Deus nunca aprovou. Isso tudo que José estava passando são consequências de escolhas anteriores de alguém. Sim. Então, a questão familiar é muito interessante porque define muitas coisas tanto no nosso presente quanto no nosso futuro.
de escolhas que aconteceram também no passado. E a gente pode olhar para elas, para essas heranças familiares e dizer assim, poxa, estou fadado à derrota, né? Estou fadado a viver e repetir a história dos meus pais. Sim, a gente pode repetir, sim. Só que o melhor de tudo é que, pelo exemplo de José, também pela ciência que estuda a questão da familiar, a gente pode tomar decisões hoje de fazer diferente. Exato. Porque, pela graça de Deus, nós somos predestinados à ruína, já que meus pais viveram em ruína. Eu posso escolher diferente. Irmã Gisá, não, pode continuar. E é o que José faz. Em meio a toda a disfunção familiar, gente, como o irmão falou, a disfunção familiar de José não foi pequena, não. Foi gigantesca. E vinha não só do seu pai, vinha dos antepassados do pai dele. Entendeu? A poligamia trazia essas consequências, né? A mentira, a poligamia, tudo isso trazia essas consequências. Então, a rivalidade dos filhos não começou nos próprios filhos. Começou nos pais, começou nas mães que brigavam entre si. Quem vai passar a noite com Jacó? Trocava por comida. Entendeu? Então, isso a gente vê a disfunção familiar. Que nós pais, né, nós adultos do relacionamento, nós devemos ter cuidado na formação de nossos filhos, porque as nossas disfunções familiares, a gente pode escolher quebrá-las. Exato. A gente pode escolher. E com a lição, com a Bíblia que nós podemos conviver, olhar, não, eu posso fazer diferente. E aí a gente quebra, na nossa época, na nossa geração, a gente quebra isso, e isso vai sendo, é o que José faz com a família dele. Ele quebra aquela disfunção familiar. Só teve uma mulher, criou 2 meninos, né? E José quebra toda a sua herança de maldição, de briga familiar, ele quebra na família dele. Aquela corrente que vinha. Quando a irmã estava falando, eu lembrei daqui do irmão Bernardo, que ele costuma muito falar do que lá de onde ele veio, né? Então, ele vinha de um ciclo, né, de pessoas afastadas de Deus, que não queriam saber de Deus, que viviam imerso numa idolatria, numa coisa assim. Aí o irmão Bernardo era para seguir esse mesmo ritmo, né? Tanto ele ser educado como educar os filhos dele, e assim os netos vinham para... Mas ele resolveu quebrar ele fez uma escolha. Disse, eu não quero isso para mim e nem para minha família, eu vou quebrar. E foi severamente perseguido lá, e ele teve que sair de lá, porque ele não aguentava mais a perseguição que estava tendo lá, porque ele tomou uma decisão de quebrar. Mas se ele fosse se acomodar com aquela situação, ainda hoje estava imerso lá e nem tinha, esperança de salvação. Só mais um comentário aqui. E quando vamos para a lição de segunda-feira, né, que escolhendo uma nova direção, é muito difícil a gente sair de um ciclo de repetições de sofrimento. Por mais que a gente está ali, poxa, meu pai fez isso, meu avô, não sei o quê, mas a gente aprendeu a viver daquela forma. Por mais que doa, a gente às vezes quer ficar na zona de conforto. Só que quando José quebra esse ciclo, isso traz dor, traz desconforto, mas traz o quê? Uma renovação também. Exato. Então a gente tem que pensar o seguinte: se meu ciclo familiar está doentio, e eu sei que tudo bem, papai foi assim, mamãe, vovó, vovô, só que eu posso hoje, na graça do Senhor e no conhecimento também científico, eu posso levantar e dizer assim, não, eu posso fazer diferente, eu posso quebrar esse ciclo de maldição na minha geração. Então, foi o que José fez, ele nem sabia de nada, de ciência, de nada, mas foi a decisão que ele tomou perante Deus. Né? E a gente vai ver essa decisão pro resto da vida de José. Exato. É interessante, irmã, que isso é uma grande verdade. Porque, por exemplo, existem pessoas que foram espancadas na infância e, quando se tornam adultos, se tornam um agressor, um espancador. Porém, há outros que escolhem o seguinte: eu nunca vou espancar meus filhos, por exemplo. Porque passou por aquilo e escolhe não fazer. Outros, porém, reproduzem o mesmo comportamento. Eu apanhei, eu vou bater. O abusado às vezes se torna um abusador, né? Então, assim, e isso independe se a família ou se as circunstâncias criam a situação,
Porque às vezes nem o ambiente nem é favorável àquela ação errada da pessoa, mas porém, já algo internalizado já desde a infância, ela acaba reproduzindo. Tá E é o que muitos dizem. Às vezes, na maioria das vezes, não tem nem a ver com os outros, mas principalmente com você mesmo. O passado vivido. Muito bem, Exatamente. então vamos para terça-feira, que foi o pico que eu achei até agora. Agora, vai lá, Edmilson. Irmãos, quando a gente começa, e como eu estava dizendo, eu gosto muito do ano bíblico, porque a gente revê aquelas histórias e tudo mais. Então, na sua opinião, por que José foi vendido como escravo para o Egito? Por que ele foi vendido como escravo para o Egito? Ele mesmo responde, né? Mas a lição desse trimestre, ela me trouxe uma outra luz também disso, porque quando Deus ele dá uma lição ou uma instrução, não fica só naquilo, né? Sempre tem algo a mais, e às vezes a gente tem que aprender, principalmente com a ajuda do Espírito Santo, ler nas entrelinhas o que Deus quer trazer para nós, né? Então, quando Jacó chega lá e os irmãos chegam lá lamentando por ter vendido José e tudo mais, ele disse, olha, não se preocupe, eu não vou me vingar, foi propósito de Deus, porque Deus queria preservar a terra, tanto a nação, como os hebreus, né? No caso aí os descendentes de Jacó, como também o próprio o Egito e outras terras lá. Então, a gente olha, não, o propósito maior era esse. Mas aí a lição dessa semana, ela disse que não era só esse o objetivo de José ter sido vendido como escravo, né? E aqui diz o seguinte, ó, José cresceu acreditando que era especial, o filho mais velho da esposa amada. Ele era o favorito do pai, o único que tinha uma bela túnica colorida. José aprendeu a lição que todos temos que aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todo mundo vai apreciar quem somos ou a nossa maneira de ser. O que eu quero dizer com isso? José, ele era o filho predileto de Jacó, né? Então ele era amado, ele era paparicado por Jacó e pela sua mãe, porque quando a mãe dele, depois foi que ela teve Benjamim, mas logo quando ela teve Benjamim já foi falecendo, então ela só tinha José mesmo. Então ele era muito paparicado pela mãe, pelo pai, e ele se achava especial porque ele recebeu visões, sonhos. Em um dos sonhos ele dizia que tinha visto os 12 feixes, cada um dos seus irmãos tinha um feixe na mão de trigo, e cada feixe se prostrava diante do feixe dele. Quando ele acordou, ele entendeu que os irmãos iam reverenciar ele. Aí ele dizia, ó, eu sou o tal. Aí quando ele contou isso para Jacó, Jacó ficou, ó, meu filho predileto é seu tal. Aí ele disse assim, ó, eu tive outro sonho. Nesse sonho, o sol, a lua e 12 estrelas se prostravam diante de mim. Aí nessa hora Jacó disse, o que é isso, meu filho? Até eu também, eu e sua mãe. Irmão. Então José, ele achava o máximo, né? Diante de seus irmãos e diante do próprio Deus, que era o único que tinha a capacidade de receber esse sonho. Mas naquele momento, Edmilson, né, considerando a trajetória de vida dele, de certa forma tudo favorecia, era verdade, né? Mas tudo era proporcionou isso. Era ter esse verdade. pensamento, né? Aí quando ele vai, né? Então tal que os outros estão trabalhando lá, o filho está em casa, o pai não deixa ele trabalhar assim, a não ser ficar. Aí ele ia só para ficar vigiando, vigiando os filhos, mas trabalhar mesmo não é. E aí ele mandou lá, foi no episódio que ele foi vendido, né? E tudo mais, porque José era especial e se achava muito especial. Quando ele chega no Egito, ele foi como escravo, irmãos. Ou seja, tudo aquilo que ele imaginava foi tudo por terra.
Acabou o homem, não tinha mais aquele privilégio, aquela pompa, aquela exaltação, né? Isso, aquele favorecimento que ele tinha em casa. Ele foi tudo por terra, ele não passava agora de um escravo. Só que ele começou a crescer, né? Porque, acima de tudo, mesmo ele diz, olha, eu perdi tudo, mas ele permaneceu firme. Aí ele foi fiel a Deus, e aí o que aconteceu? Por essa fidelidade dele, no caso da mulher de Potifar, ele termina sendo levado para a prisão. Ou seja, irmãos, imagina, os egípcios, eles consideravam os hebreus uma abominação. Mais na frente, José diz assim para os irmãos dele, olha, não digam que vocês são pastores de ovelhas. Digo que vocês são pastores de gado, porque pastores de ovelha para os egípcios é abominação. Se vocês lerem, vocês vão ver isso aí. Então, os hebreus eram como uma abominação para os egípcios. Mas você ser um hebreu, e você ser um escravo, e você ser um prisioneiro, era menos do que nada. Então, o que eu aprendi é que Deus, muitas vezes, Ele quebra a nossa crista. Ele nos coloca no pó para que a gente aprenda que nós não somos nada diante dele. E aí, como José, ele permaneceu fiel, Deus levanta ele do nada. Ali era um escravo, era um prisioneiro, lá esquecido numa prisão, que eu não lembro bem quantos anos, mas me parece que foi 3 anos, a memória já falha assim, mas me parece que ele passou uns 3 anos ou mais lá na prisão, e aí de lá, Deus levanta ele e diz, agora sim, agora eu vou te fazer o teu propósito, né? Porque sempre Deus tinha um propósito para ele, mas ele precisou ser fiel até onde Deus diz assim, agora eu te levantarei. Então, muitas vezes, acontecem coisas com a gente, e nós ficamos nos perguntando, mas Senhor, eu não faço isso, eu não procuro te servir, eu não procuro fazer a tua vontade, mas muitas vezes, o nosso orgulho, Deus diz, não, você não está pronto ainda, eu ainda tenho que fazer alguma coisa. Então, ainda tinha arestas de José que precisava ser tirado, porque não precisaria, irmãos, José ser vendido como escravo. Eu não sei se é verdade, mas dizem que José foi o único dos filhos que Jacó ensinou a ler. Eu não sei se isso é verdade, não, mas me disseram que ele era uma pessoa instruída, porque enquanto os filhos estavam trabalhando lá, ele estava educando ele aqui, tá? Então, José poderia ter se destacado pelo seu conhecimento, ele ter ido lá no Egito e ter se destacado lá no Egito e ter chegado àquele posto, mas não, ele foi levantado de onde menos se esperava. Então, isso para mim vai ficar marcado por muito tempo, porque eu só via por esse lado. Não, Deus levou ele lá porque lá ele precisava salvar toda aquela nação, todo aquele povo e tudo mais. Mas na realidade também tinha arestas de José que precisava. É porque, Edmilson, nesse pensamento anterior, parece que os benefícios do fato de José ter sido vendido como escravo era apenas para o povo. Mas a gente vê que há um benefício ainda maior, assim, maior que eu digo para José, exato, porque era para ele, porque, por exemplo, um sermão que eu prego aqui, ele tem que servir primeiramente para mim também, depois que vai servir para os outros. Então, no caso de José, ele aprendeu algo ali que a Alisson vem falando e eu destaquei aqui e queria ler, que eu já até li um pedaço. José aprendeu a lição que todos temos que aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todo mundo vai apreciar quem somos ou nossa maneira de ser. Que são pessoas que vivem dependentes da valorização e aprovação do outro. É verdade. E no momento em que sofre uma rejeição, ela se encontra sem estrutura e pode aí acontecer várias e várias coisas, né? E aí continua. Em vez disso, precisamos encontrar nosso valor próprio no que Deus pensa de nós,
como Ele nos vê, e não nas funções que desempenhamos atualmente. Então é isso. Você pode ir do pó, da lama, ao lugar mais nobre, ou vice-versa. Mas o que vai prevalecer, o que importa realmente, é o que Deus pensa de nós. Porque as pessoas dizem o quê para nós? Nós não valemos nada, nós somos carne podre, isso e aquilo outro. Isso é a visão humana. Mas Deus vê o quê? É meu filho, é minha filha. Irmã Gisá? Essa questão é importante porque aqui está a base, na questão, se a gente for voltar para a ciência, a autoestima, né? Sim. Então, nesse momento, José, a estima dele é rebaixada, porque ele olha assim, poxa, olha agora, eu estou escravo, né? Eu queria fugir, mas agora vou ser vendido, sou escravo. E quantas vezes, quando a gente coloca, como o Marcelo falou, a nossa aprovação de nossa vida baseada no que o outro acha da gente, isso é um risco de vida, né? É um risco de vida, porque o índice de ansiedade, problemas psicológicos tem se alastrado no mundo, de certa forma, é porque nós perdemos o foco de olhar a nossa essência. A nossa essência não está em nós, a nossa essência está em Deus, no propósito dele para nós. Então, quando eu olho para mim e falo, poxa vida, eu não tenho muita oportunidade, eu não tenho muita chance, mas o que Deus pensa de mim? O que Deus fez por mim? Qual o propósito dele na minha vida? Aí a lição traz, Deus se entregaria para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, se um Deus desce do céu e morre por mim, poxa, eu valho alguma coisa. Pode ser que eu não tenho dinheiro, não tenho posses, não tenho possibilidades, mas eu valho sim o sangue do Cordeiro. E quando a gente passa por isso, gente, principalmente quando a gente cresceu na igreja, como eu cresci na igreja, minha mãe, eu nasci os dentes na igreja, eu cresci dentro dessa igreja, e a gente às vezes fica muito presa à formatação externa e a gente esquece da nossa essência. E isso dificulta no futuro quando a gente baseia a nossa fé no que a gente faz. Então, quando a gente baseia a nossa fé, como José estava baseado, eu sou amado pelo meu pai, porque eu sou um bom filho, eu sou aquilo outro. Quando ele enfrenta isso, é o que a gente enfrenta, diz assim, meu Deus, será que eu tenho amado a Deus verdadeiramente? Será que eu tenho feito isso está correto? Mas quando a gente vai para a nossa essência em Deus e fala assim, poxa, eu sou amada por Deus, então eu posso descansar nele. Mesmo que eu olhe para mim e não veja grandes vantagens, mas a minha essência vem de Deus, e se vem de Deus, eu valho muito. Então, é quando José olha para si e fala assim, tudo bem, eu estou sendo escravo aqui agora, mas eu sei a quem pertenço. Exatamente. Eu sei quem é meu pai. E aí a gente vai para outra parte da Bíblia, e ele me exaltará. E Deus faz isso, né? Ele encontra a essência em Deus, aí Deus agora, como o irmão falou, agora eu posso trabalhar e intervir e jogar duro nesse Egito aí, porque José vai abalar agora. Então, a gente precisa olhar para a gente com muito carinho. E muitas vezes não é orgulho, gente, não é presunção. É olhar na misericórdia de Deus. E aí a gente poderia trilhar um caminho mais fácil dentro da igreja. Seria muito mais fácil quando a gente olhasse a nossa essência em Deus e não no que a gente pode fazer para Deus. E isso aí vale para todas as áreas de nossas vidas, né? E já encerrando aqui, já falta só 5 minutos, né? Aqui ele fala sobre relacionamentos aprovados por Deus. Então, José, eu só abri um parênteses aqui, eu não estou questionando, eu não questionei a espiritualidade de José, né? Pelo contrário, né? Nunca ele se afastou de Deus. Até por isso que Deus talvez fez isso, porque ele diz, olha, como uma pessoa como essa pode se perder? Eu não posso deixar uma pessoa como essa se perder. Mas do jeito que ele está indo, pode ser que ele enverede por outros caminhos. Então, eu tenho que fazer logo alguma coisa aqui para que ele não se perca. Então, aí aqui ele fala desses relacionamentos. Tudo que José fazia lá no Egito prosperava. E aí teve até o caso daquela mulher, né? Da mulher que viu em José, que até a Bíblia fala que ele tinha uma boa aparência, né? Mas aquela mulher, José não podia controlar, ou seja, mesmo José sendo espiritual, sendo
tendo um relacionamento, uma comunhão com Deus, mas ele não podia, e nem nós podemos controlar o que está à nossa volta. Eu lembro bem do irmão Albino, que ele chegava, que ele gostava muito de pregar, eu já até convidei ele para o mês de setembro, estar aqui com a gente. Ele dizia, né, que quando chegava em casa, a mulher dele dizia, mas meu bem, a mulher estava assim, aí ela dizia assim, mas irmã, minha filha, você não confia em mim? Ele disse, não, em você eu confio, eu não confio nelas, né? Então, José, ele não podia controlar quem estava, apesar dele ter um autocontrole, mas ele não podia controlar quem estava à sua volta. Então, nós não podemos fazer isso. Então, cabe a nós tomarmos as nossas decisões e resolver afastar e banir o mal que está à nossa volta, né? Criar em nossa mente uma placa, uma defesa, que inclusive, Paulo fala aqui, né, no livro de Gálatas, de Efésios, porque mesmo nós tendo essas dificuldades, esse problema, Deus ele está conosco. E no livro de Efésios ele diz assim, olha, eu vou te dar uma armadura, né? Você vai ficar blindado contra essas coisas, mas é preciso que a gente lance mão dessas coisas. E lá no livro de Tiago ele diz assim, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus. Então José era um homem que ele venceu, né? Mesmo Deus dizendo assim, olha, eu preciso tirar essas arestas, e que foi doloroso para ele, aquele dali foi doloroso, mas ele conseguiu superar isso aí, porque ele pedia sabedoria a Deus, e Deus dava sabedoria para ele contornar e conviver com essas situações. Então muitas vezes nós desculpamos, mas é porque no meu trabalho é assim, não, mas é porque lá em casa é assado, não, porque a minha vizinhança é assim. Então, mas eu acho que provado como José, eu pelo menos nunca fui. Eu não sei se vocês foram, né? Quem foi provado aí como José, ou mais do que José, fique aí com você mesmo. Mas não importa, o importa é que você consiga vencer pedindo sabedoria e faça as suas escolhas certas. E só para concluir, Edmilson, o que eu posso ver aqui é que a nossa conduta, as nossas escolhas, as nossas atitudes e a nossa fidelidade a Deus, ela não pode ter nada a ver com as circunstâncias. Ela não pode ter nada a ver com as circunstâncias, porque se fosse por isso, José ele iria cair. Mas também, a gente até procura um meio de justificar, mas também a situação... Mas também até a gente fala, Jó, mas também a situação. Então, tudo é questão de você escolher e você saber realmente quem você é e a quem você serve. Tudo é questão de identidade, você saber realmente quem você é e a quem você serve. Quem é o seu Senhor. Porque se o seu Senhor for você mesmo, ou qualquer outra coisa que não seja Deus, você vai agir de acordo com as circunstâncias. E nem sempre as circunstâncias são favoráveis a você agir correto. Nem sempre. Então, porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Então, praticamente tudo vai levar você a agir de forma incorreta. Quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja no seu relacionamento, quer seja em qualquer coisa. E eu ainda digo mais, e você ainda sempre vai procurar uma justificativa para o seu erro, para a sua atitude. Mas o que importa é agradar a Deus e não aos homens, nem que esse homem seja você mesmo, né? Então, a fidelidade a Deus não tem nada a ver com circunstâncias, mas com uma verdadeira adoração a Deus. Eu vou até, para fechar aqui minha parte, eu acho que também a lição, né? Já está encerrando. Fechou, né? Eu vou usar uma ilustração aqui de pescador. Das amigas. Não, ainda não. Vivemos numa eterna piracema. Você vai estar remando contra a maré, contra a correnteza o tempo todo. Não espere acabar essa piracema. A piracema só vai acabar quando nós chegarmos no céu. Então, nós vamos ficar sempre contra a correnteza. É contra a correnteza. E tem hora que não é só a correnteza, não. Tem hora que você vai encontrar algumas outras dificuldades aí. E Edmilson, problema sempre vai ter.
mas também sempre vai ter a solução, que é Deus. Muito bem. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu tinha mais uma ilustração, mas o tempo já foi. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por teu cuidado e tuas bênçãos. Queremos pedir, Senhor Deus, que tu seja o nosso guia, que tu, Senhor Deus, não solte a nossa mão, porque diante das dificuldades, dos problemas, às vezes olhamos e às vezes tiramos nosso foco. Mas se tu, Senhor Deus, estiver segurando em nossa mão, nós seremos mais do que vencedores. Mas ajuda-nos a tomar essa decisão de dizer: Senhor Deus, guia a nossa vida, Senhor Deus, e vamos entregar e fazer uma renúncia de todas as nossas forças próprias e entregarmos tudo nas tuas mãos. Em teu nome nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém.